Eu não sei quanto a você, mas quero falar um pouquinho sobre um dia antes de alguém ministrar a palavra aqui. Também não sei quanto a vocês, mas toda vez que eu vou ministrar a palavra de Deus, uau! É muita coisa que acontece. Ontem eu tive que enfrentar enxurrada mesmo. Não sei se vocês estão aqui, se vocês tiveram chuva aqui, mas em São Salvador, as montanhas receberam as águas e elas desceram todas na minha casa. Mas eu não sou o único. Zaqueu, quando quis ver Jesus, teve muitos problemas. Também Zaqueu não é o único. Nós temos muitos exemplos de irmãos que se converteram, que viram a Jesus, mas antes de ter um encontro com Jesus, tiveram várias dificuldades. Um teve que pedir ajuda para os amigos. Eles não conseguiam entrar, porque ele não conseguia ir. Ele era paralítico. Ele estava paralítico. E um teve uma ideia: vamos destelhar uma casa. E eles venceram aquele obstáculo. Você tem consciência do que você veio fazer aqui hoje? Parte do culto é você ter consciência do que você veio fazer aqui. O que você veio fazer aqui? Por que nos reunimos? É uma pergunta, pode responder, fica à vontade. Por que nos reunimos? Como nos reunimos? Ninguém sabe. O que você veio fazer aqui? Pronto, responde você. O que você veio fazer aqui? Resposta fácil, você mesmo tem a resposta. Quem? Quem? Hã? Não, irmãos, eu estou falando com você. O que você veio fazer aqui? É bem simples. Eu vou chamar pelo nome então, tá bom? Pode ser? Pode ser? Eu conheço alguns aqui, tá bom. Bia, pronto. Olha lá. O que você veio fazer aqui, Bia? Adorar o Senhor. Berté, o que você veio fazer aqui? Tá bom. Aline, o que você veio fazer aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Consegue entender que vocês vieram e eu vim encontrar uma pessoa? E quando nós encontramos essa pessoa, que é a pessoa, essa pessoa não é uma pessoa comum, ele é o nosso Senhor. Sabe o que Jesus falou? Só dois. Quando dois se encontrarem, dois estiverem reunidos em torno por causa do meu nome. Dois ou três. Ele está aqui. O que você quer falar para ele? Fala, abre a boca e fala. Fala. Ele está aqui, fala. Uau! Você vem encontrar com aquela pessoa que a gente acabou de cantar. Maravilhoso. E a gente fica mudo na presença daquele que a gente podia falar o quê? Fala. Abre a boca e fala. Fala. Fala, igreja, fala. Ele está aqui, fala. Fala. Fala, o que você quer falar para Jesus? Fala.
Uma vez uma mulher se aproximou de Jesus e quis fazer um elogio, não para ele, mas para a mãe dele. E disse assim: bem-aventurada aquela que deu o seio para você mamar. Ele respondeu: mais bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. É um privilégio que alguém tenha dado mamar para você. Ele disse: mais privilégio tem aqueles que ouvem e obedecem a minha palavra. Nós viemos aqui por uma razão. E a razão está aqui. Você tem a chance de falar para ele. Fala, eu vou dar essa chance para você. Fale. Enquanto você fala, eu canto uma frase. Santo, lindo. Santo, santo é o Senhor. Não canta não, fala. Fala você, fala. Por que nós não gostamos de falar, de ouvir a nossa própria voz, falando para ele o quanto ele é santo, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é um conselheiro, fiel conselheiro. Ele é o príncipe da paz, é o nosso governo. Abre a boca e fala. Fala, irmãos, fala. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Você chega em Apocalipse e fica perplexo de ver aquelas expressões. E então os seres viventes, não tinha dia, não tinha hora, não tinha tempo. É dia e noite, dizendo: santo, 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 santo. A gente enjoa de falar tão pouquinho. E sabe, Bia, por que eu gosto de Gênesis? E um dia a Bia falou para mim: eu já te conheço um pouquinho. Você gosta de Gênesis? Gosto. Porque Gênesis tem os princípios da nossa vida. Vamos lá? Você vai abrir Gênesis. E eu vou lembrar vocês que vocês já leram Hebreus capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 4. Eu não vou ler, eu vou lembrar vocês a história. É a história de Abel e Caim. O que está em Hebreus? Abrindo Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, Deus fala. Deus fala. Eu acho incrível, impressionante, quando abre Gênesis, numa ação de Deus, que Deus já existia, que Deus já, e aí fala assim, e disse Deus fala. E Deus fala no meio do caos, porque ali havia acontecido um caos. A terra se tornou sem forma e vazia. E ela se tornou sem forma e vazia por uma razão. Porque o caos veio na terra. Antes ele abria a boca para dizer: haja luz. Ele pôs ordem no caos. Haja luz. Mas aqui em Abel, a gente aprende um princípio do culto. Daquilo que a gente veio aqui. O que faz Abel? Está aqui. Capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Quem era Caim? O mais velho, correto? Vai lá. E disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão,
Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, lê comigo junto, lê comigo. O que está escrito na sua Bíblia? Trouxe. Não. Eu não quero uma leitura assim. Isso é muxoxo. Sabe o que é muxoxo? Uma coisa sem sabor, sem tempero. Lê comigo. Abel, por sua vez, tá bom, não importa a sua versão, mas lê com vontade. Trouxe das primícias do seu rebanho. O que ele trouxe? O que ele trouxe? Ele trouxe a primícia do seu rebanho. E a gordura. O que está implícito nessa primeira frase para ele colocar? E a gordura. O sangue. A gordura é só uma consequência. Depois que derramou o sangue e a vida se foi, ele tirou a gordura. Eu quero te fazer uma perguntinha simples, olhando na Bíblia. Por que Abel fez o que fez? Por que a Caim fez o que fez? Gênesis não conta. Não precisa contar. Se ambos eram filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, por que a natureza, ou por que a atitude, melhor falando, a atitude do mais velho foi de um jeito e a atitude do caçula foi diferente? Isso é princípio de culto. Então eu vou traduzir. Eles aprenderam com os pais. Os pais contaram a sua experiência, a experiência que eles tiveram com a serpente, ou eles esconderam isso. Vocês acreditam que Adão e Eva esconderam essas coisas que haviam acontecido com eles, dos filhos? Queridos, eles não tinham distração. Eles não tinham outra maneira de se distrair. Aquilo era realmente a vida deles. O que aconteceu, o que eles perderam, o engano da serpente e o que Deus fez. Vocês acham que Abel foi o primeiro a matar um animal e sacrificar? Antes, o sacrifício começou por quem? Por Deus. Quando? Quando começou por Deus? Quando ele faz a vestimenta de Adão e Eva. Que roupa que era? Ele teceu alguma coisa? Era tecido? Hã? Era o quê? Era uma pele de um animal. Que animal? A Bíblia não fala. Que animal? Que animal? Para ter uma pele, foi preciso sacrificar um animal. Aquele sangue derramado já falava. Nós precisamos entender que viemos aqui porque tem um motivo. Nós temos um motivo de estar aqui. Não viemos por causa de comida, não viemos para mostrar o sapato novo, a roupa nova, o brinco que você ganhou. Não viemos aqui para ostentar nada, porque tudo que nós temos não é nada. Viemos aqui porque nós temos um motivo. O motivo é uma pessoa. Não sei se você entendeu. O motivo é uma pessoa.
Eu fico muito feliz quando eu encontro, eu gosto muito de coisa, como diz o Daniel, mistérios. Eu gosto, Daniel, de mistérios. Mas quando eu encontro lá no Novo Testamento, que os anjos ficaram perplexos quando Jesus se manifestou como homem. Não sei, eu não sei quando você, na minha cabeça, pensa bem, o que acontece na minha cabeça? Olha só. Deus não precisava se materializar em forma humana. Não sei se você está entendendo. Ele é eterno. É eterno. Pensa num passado que não existe. Um passado lá atrás que você não consegue imaginar. Jesus já existia. Ele que criou todos os anjos, querubins, serafins e pôs ordem em toda a hierarquia celestial. Ele já era Deus. Então ele se diminui. Não, vou antes um pouco. Então Deus cria o humano. Perfeito. Sem pecado. Mas cria um humano. Aquilo eu imagino na cabeça dos anjos. Mas eu imagino que toda a milícia celestial ficou observando o que era aquela criação. Porque de todas as criações que Deus fez no planeta Terra, aquele era diferenciado. Porque quando Deus foi criar o homem, ele disse, a gente vai fazer, ele vai ser semelhante a nós. Então o homem peca. E ele virou o quê? Farelo. Virou pó. Então, antes do homem pecar, já houve uma transgressão no céu. E os anjos, que está dito lá no Novo Testamento, que eles ficaram perplexos de ver a manifestação de Jesus, eles já tinham vivido a experiência da queda de Lúcifer e de todo o exército que ele montou. Eles anelavam, como diz a Bíblia, eles estavam esperando para ver o que Deus ia fazer. Para resgatar o homem de uma armadilha que o próprio homem se colocou. A fonte, a origem havia sido contaminada. Como que Deus ia fazer para resgatar isso? E Deus fez o quê? Ficou em silêncio. Paulo chama de mistério. Não contou nem para os querubins, para os serafins, para os arcanjos, para ninguém. Ele, quando o próprio Filho de Deus se diminui, a ponto de virar, sabe o quê? Um espermatozoide. Para juntar com um óvulo de uma humana, filha de Eva, filha de Adão. E gera dentro daquela mulher um bebê. Sério. Vocês não conseguiam entender. Ele é a razão pelo qual nós estamos aqui. Quem deu o nome a ele? Quem deu o nome àquele bebê que estava no ventre daquela mulher, jovem mulher? E qual é o significado do nome dele? Irmãos, essa é a razão do nosso culto. Finalmente, um nome foi dado, porque em todo o Velho Testamento Deus prometeu, desde Gênesis, que ele iria resgatar o homem. Por isso, daqui a pouco eu vou ler, o sangue de Abel, que foi derramado pelo irmão, por inveja, fala. Irmãos, os elementos falam. Nós ficamos tão naturais, tão do dia a dia, tão preocupados com a enchente, com a falta de energia, com a falta de internet. Nós ficamos tão humanos, que a gente esqueceu que nós somos espirituais.
Acima de tudo, nós somos seres espirituais, que a gente só habita um corpo. Daqui a pouco a gente vai embora e o corpo vai ficar aqui. E vai virar pó. Mas nós iremos para a casa do Pai. Consegue entender isso? Abel entendeu. E quando Abel entendeu, ele pegou da primícia. Sabe o que significa primícia? Vocês que são novinhos aí, sabe o que significa primícia? O que é primícia? Vamos, irmãos, o que é primícia? As primeiras coisas e o melhor, sem defeito, sem mácula, sem nada. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que você deve ter algum bichinho de estimação. Tem? Tem? Você não tem nada de estimação? A gente pega amor pelas criações. E eu fico imaginando quanto custou para Abel sacrificar um animal. Cortar a garganta daquele animal. E derramar aquele sangue. E depois caprichosamente tirar a gordura daquele animal. Pensa um pouco, pensa um pouco. É bem simples, pensa. O que Abel fez com a gordura? Fez banho e fritou? Fez torresmo? Não, ele tirou a banha daquele animal e ele queimou aquela banha, aquela gordura. Por quê? Por quê? Eu quero dizer, irmãos, que o culto de Abel era consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele queimou porque o cheiro da gordura daquele animal, ele sabia que seria aspirado para agradar a Deus. Não sei se você está entendendo, mas eu queria muito que o Espírito Santo falasse com você profundamente. Adore a Deus com consciência, sabendo o que você está fazendo. E quando você faz isso, então o seu louvor, ele sai autêntico, ele sai realmente forte. Você não oferece um muxoxo, como diz em Malaquias, Deus falando assim, eu odeio isso, eu odeio. Você vem para o culto abrir a boca de sono, fica na sua cama. Você acha que você vinha aqui marcar ponto? É sério que você acha que só de bater ponto aqui, para mostrar que você veio, você vai agradar a Deus? É melhor você ficar dormindo na sua casa. Isso chama muxoxo. Dá para Deus aquilo que é o resto. Não faz isso. Eu lembro de Davi. Eu me identifico muito com Davi. Gente, Davi é um cara cheio de rolo. E um dia ele teimou, ele queria contar o povo, ele se achou o rei, né? Ele se achou o rei. Deixa eu contar quantas pessoas que me seguem no Instagram. Vamos contar, Joabe, chama lá, põe o povo para pesquisar, vamos fazer um censo aí na rua. Vou ver minha popularidade. Joabe falou assim, ei, Deus te colocou sobre um povo. Você não precisa contar. Não, Joabe, você não sabe de nada. Eu sou muito popular. Conta o povo. Contra a vontade, ele foi contar o povo. E fez uma coisa chamada pecado. Ele fez um recenseamento. E então, ele ofendeu a Deus. E quando ele ofende a Deus, se você quer saber o endereço, porque eu gosto é de Bíblia. Bíblia, irmãos, Bíblia. Deixa eu ler com vocês um texto que eu devia ter aberto a reunião com esse texto, mas é a dinâmica daquilo que Deus conduz. Abre comigo em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 e projeta aqui. Deixa aqui o tempo todo. Apocalipse capítulo 2, 12, versículo 11. E vocês vão ler comigo, olhando aqui na frente. Comigo, vai. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram.
diante da morte, não amaram a própria vida. Comigo de novo, vai. Quem são eles? Quem são eles? Então vamos trocar? Vamos? Você consegue conjugar depois? Ah? Nós vencemos, tá? Nós vencemos, tá bom? Vai lá. Nós vencemos. Temos. Vamos de novo, só até ali. Nós vencemos. O sangue fala com Deus. Se você vier ofertar abobrinha, pepino, ervas aromáticas, que vida tem nos vegetais? O sangue fala, porque Abel entendeu que Deus, Ele entende perfeitamente os sinais. E antes da fundação do mundo, Ele já estabeleceu sinais eternos. E o sangue é uma delas. Leia ali. Você consegue entender que aqui está implícito? Para mim está explícito, para você também está explícito. Aqui tem um elemento. Acho que eu não consigo. Sangue. Aqui tem outro. E aqui tem outro. Você quer dar crédito à palavra que sai da boca de alguém? Bíblia. Se inventarem coisas além da Bíblia, sai fora, não interessa, não interessa. Pode vir pintado de ouro, cheio de LED, pode ter pisca-pisca, show de pirotecnia. Não acredite nisso, porque Satanás usará a própria palavra distorcida para enganar o mundo. Deus fala, meus irmãos, de muitas maneiras. Mas dá uma olhada no resto do versículo 1. O que fala? No versículo 1, capítulo 1 de Hebreus, que eu não li. De propósito, eu não li inteiro. Ele fala que de muitas maneiras e ele fala de muitas formas. Aí dá sequência no versículo. O que mais? 1:1. Hebreus 1:1. Eu vou lá ler porque eu marquei. Depois eu volto aqui, Davi. Não vou sair daqui, não. Hebreus 1:1. Paulo, pelo Espírito Santo, foi muito usado. Quando ele está em Gálatas, ele fala sobre o tempo do fim. E quando ele fala sobre o tempo do fim, ele faz a seguinte advertência: quando alguém oferecer alguma coisa para você, escrito assim, contém Jesus, sai fora. Você já tomou um suco assim, contém laranja? Já tomou? Contém limão. É limonada? É suco de laranja? Contém gosto de bacon. É bacon que você está comendo? Nesses dias, Elisete me surpreendeu, porque ela falou para mim: o que é que você foi no mercado comigo? E você falou assim: não compra isso aqui. Água de coco. Água de coco. Não é água de coco. É o quê? É um negócio, mas não é água de coco. Tá no coco, tem cara de coco, tem jeito de coco, mas não é água de coco. Tem gosto de água de coco. Água de coco reconstituída. Sabe o que é isso? É qualquer coisa que vocês tomaram, mas não é água de coco. Irmãos,
Paulo fala a mesma coisa, dizendo que é Jesus mais alguma coisa. Não basta Cristo, tem que ter alguma coisa a mais no ingrediente. Sabe o que é isso? Anátema, maldição. O que diz Hebreus? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou num filho, por meio, pelo filho. Sabe o que significa? Cristo é suficiente, basta. O que você precisa conhecer? Cristo. É sério. Você não precisa dar show, não precisa virar malabares, não precisa fazer isso. Olha, não precisa fazer nada. Cristo e Cristo. Não precisa inventar firula, fazer parte de clube, e pintar. Não precisa de nada disso. Você só precisa de Jesus. Simples, Bíblia. Só que o homem virou preguiçoso e não quer ler a Bíblia. Então ele começa a inventar coisa. Clube de amigo, café de não sei o quê, e vai inventando, para preencher um tempo que você deveria gastar com a palavra de Deus. Só Cristo. Deus nos falou por meio do Filho, num Filho. Sabe por quê? Porque Ele é a palavra desde a eternidade. Ele é o próprio Deus. Aqueles anjos que eu falei que estavam perplexos, eles ficaram mais perplexos ainda. Quando Cristo foi sacrificado na cruz, imagina na cabeça dos principados e das potestades, como um todo, aquele cenário horrível, do próprio Deus crucificado na cruz, nu, todo o sangue dele derramado na cruz. E derramado por terra, e aquela tempestade, aquele céu tenebroso, e água derramando sobre aquele corpo, e o sangue dele passando literalmente na terra. Um espetáculo horroroso aos olhos humanos. Então, ele carrega sobre ele todos os pecados humanos. Então, começa a fazer sentido quando ele ressuscita dentre os mortos. Eu não sei se você está entendendo. É louco, é doido demais. É doido, Paulo fala que é uma loucura. É uma loucura. Para aquele que é normal, natural. Mas para o homem espiritual ele discerne tudo. Faz todo sentido o que Deus fez. Sabe o que é mais doido ainda? Mais maluco de todas as loucuras que Deus fez? Ele decidiu morar dentro de você. E Hebreus ainda fala assim: a qual de todos os anjos, com toda a sabedoria, com tudo que ele tinha, e com força, e com não sei o que, qual dos anjos ele falou assim: você é meu filho? Qual? Fala para mim, essa ala de cá, para qual dos anjos Deus disse: você é meu filho? Para qual falou: isso é meu filho? Mas ele fala para você. Para mim. O anjo fala assim: esse humano é filho de Deus, e eu com toda essa altura, força, se eu aparecer para eles, eles vão desmaiar. E eu não sou filho. Hebreus fala isso. Os anjos, por um pouco de tempo, menor do que os homens. E eles ficam assim: que coisa que Deus fez. Eu não sei se vocês estão entendendo. Deus fala por meio do sangue. Deus enxerga os sacrifícios. Vou voltar em Davi. Está aqui, ó. Se você quiser ver. 1 Crônicas, capítulo 21. Vai lá. Você só põe o olho aí. Se quer anotar, tá bom, pode anotar. Mas eu vou resumir para você.
Depois do censo, Deus manda Davi escolher o castigo. 3 castigos. Se coloca no lugar de Davi, como rei de uma nação. Agora ele já conhecia a popularidade dele, sabia quantos seguidores ele tinha no Instagram, então chegou a conta para ele pagar. O primeiro castigo dele, ele podia escolher. Ele descobriu que ele tinha em Israel 1.100.000 homens, versículo 5, que puxavam da espada. Judá, eram 470.000 homens que puxavam da espada. Fora mulheres e crianças, e aqueles que não puxavam a espada. Então, no versículo 10 diz: 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que te faça. A primeira, 3 anos de fome. A segunda, 3 meses você vai ser consumido diante dos teus adversários. E o terceiro, a espada dos teus... desculpa. O segundo ainda, e a espada dos teus inimigos vai te alcançar. E o terceiro, por 3 dias, a espada do Senhor, a peste, virá sobre a nação. Nesse cenário, Davi preferiu cair nas mãos do próprio Deus misericordioso. Fala comigo, Deus é misericordioso. Fala comigo, bem forte, Deus é misericordioso. Vamos lembrar uma palavra aqui? As misericórdias do Senhor se renovam. De novo, as misericórdias. Eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para mim, é real. É real. Quando eu olho para mim mesmo, eu falo, não, Deus. Não. O Senhor escolheu o cara errado. A pessoa errada. E ele insiste para falar para mim, não, é você mesmo. É você mesmo. Dezembro do ano passado, minha filha Vitória falou para mim, pai, você conhece um casal e ele acabou de ir embora de casa. O fulano deixou a fulana e foi embora. Na minha cabeça, eu não conseguia ligar essa notícia com as 2 pessoas que eu conheço que são casados. Eu disse, como? É o que eu estou entendendo? O fulano deixou a casa dele e foi embora. Não quer mais casar, não quer ficar mais casado. E são nossos irmãos em Cristo. Eu fiquei muito pesaroso com aquilo. Orei algumas vezes. Orei. Aí essa semana foi uma semana de várias lutas. Você também tem luta? Vocês têm luta, não? Vocês têm lutinha ou lutona? Ou luta média? Batalha, agora já entendi. Batalha. Luta é tranquilo. Então ele apareceu na minha empresa. Do nada. Plum. Como diz o Arthur, meu filho, quando era adolescente, ele brotou. Puf. A hora que eu vi, ele já estava lá. Conversou com o meu pessoal sobre trabalho. Conversou comigo sobre trabalho. Aí eu, ocupado com várias coisas, e deu hora do almoço. Plum, deu hora do almoço. E aí ficou o meu colega. E eu disse para o meu colega, pode ir embora. Agora meu assunto é só com ele. Ele entendeu e vazou. Foi embora. E durante uns minutos, eu vou ser bem honesto com vocês, eu nem sei o que eu falei. Não sei. Eu só falei para ele.
que ele devia voltar para a casa dele, da onde ele nunca devia ter saído. Ele tentou justificar. Eu fiz para ele assim: vai que cola. Não colou. Volta para casa. Eu quero tirar você do inferno. Aí ele me disse: essa madrugada, das 2 às 5, eu pensei 3 horas, durante 3 horas, várias maneiras de tentar suicídio. Como eu me mataria? Porque a vida perdeu a graça para mim. Eu disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Depois eu escutei uma notícia dela. Ele voltou. E aí ele me contou: eu voltei. Eu só dei risada. Eu não ri dele, eu ri da graça de Deus. Ah, Deus muito detalhista, assim, é de gritar assim, que legal, que legal, que legal. Um Deus que se preocupa, tinha, sei lá, quantas pessoas orando, jejuando por eles, eu nem sabia de nada disso, só sempre depois. Mas aquele momento, a graça de Deus, irmãos, eu amo esse Deus detalhista. Sabe qual a reclamação dele? Ninguém falava com ele. Família não falava mais. Igreja não falava mais. Ninguém falava com ele mais. Por causa do pecado, viraram as costas para ele. E não deram mais para ele, para eles, ele morreu. Queridos, Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Você está limpinho, bonitinho? Você está limpinho dentro do aprisco? Ah, ótimo. Eu vou contar um exemplo prático. Às vezes meus netos ficam tudo cagado. Tudo cagado. Você tem nojo de criança cagada? Ah, deixa eu dizer para você, é só passar água. Não joga criança com fralda e tudo. Joga a fralda fora. A criança lava. É bem simples. Vomitou uma vez, o Arthur estava no colo da Elisete, fez assim, ó, vomitou tudo na cara dela, assim, ela fez só igual desenho, para enxergar. Queridos, se você não é pai, você não entende isso, não é normal. Cagar, vomitar, faz parte da criança, mas não precisa jogar lá fora, lava ela está fofa de novo. Eu acho que a gente faz isso, faz as cagadas, os vômitos, e depois Deus nos lava pela palavra. E a gente fica novo de novo. Sabe quem gosta de acusar a gente? Satanás. Mas nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Ah, você acha mesmo que você vai vencer por causa dos seus belos olhos? E quando eu terminei de falar com aquele irmão, que ele foi embora, e virou tudo uma confusão, que eu nem sabia, uma confusão boa, né? Uma festa, tinha um grupão fazendo uma festa, e eu nem sabia. Aí 300, obrigado para mim? Quem sou eu? Eu sério, naquele momento que eu estava lá, com todos os rolos que eu estava, eu só falei com ele. Só. E nem sei, sério, eu nem sei o que eu falei. Eu não parei para pensar o que eu falei. Eu só me lembro que eu falei, você tem que voltar para sua casa. E ainda falei para ele assim, eu desço com a corda, com você. Eu desço, mas eu não subo sozinho. Você vai segurar na corda que eu vou puxar. E quem puxa não são os humanos, quem puxa é o Todo-Poderoso. Não interessa onde você está, não interessa a forma como você está. A gente vai subir junto, porque isso é corpo de Cristo. Do contrário, sério, para que serve o corpo de Cristo?
Eu amo quando Jesus fala assim, você vai oferecer um banquete? Tá bom. Então faz um banquete, chama os pobres, os aleijados, gente que você não conhece. Você chama os seus... Fica trocando jantar? Que lindo. Troca jantar. Você vai jantar na minha casa, eu vou jantar na sua casa. Quando você vai na minha casa, eu mostro as coisas que eu conquistei. Não sei o que na parede, não sei o que. Tudo coisa fofa. É troca de jantar. Isso é normal. Não estou falando que está errado, é muito bom. Pode jantar na minha casa, eu janto na sua. Não tem problema. Mas o que Jesus está ensinando é que a gente tem que ir além disso. Você acha mesmo que Zaqueu, para ver Jesus, para enxergar Jesus, o sacrifício que Zaqueu fez? Cara, ele passou uma humilhação. Tá certo que ele era ladrão, tudo bem, ladrão tem os seus problemas, né? Aí quando encontra aquele que roubou, o cara, você é um ladrão, né? Seu lugar é na prisão, essas tipos de coisas assim. Mas o cara teve que fazer um sacrifício, enfrentar uma barreira humana, porque era baixinho. Então, o povo fez um paredão. Você não vai ver isso não, você não é lícito para você ladrão, enxergar o santo que está passando. Aí ele teve a brilhante ideia, vou subir numa árvore. E subiu, mas não subiu na presença dos caras. Viu um caminho, devia ser aqueles caminhos das formigas cortadeiras que tem na chácara. Elas andam no mesmo caminho. Viu que tinha um caminho, foi lá na frente, subiu na árvore e ficou lá. Então vem o santo. Todo mundo passando a mão, pegando aquela puxação, né? Eu até imagino. Vem para casa, vamos lá em casa, fiz um jantar, eu estou te esperando em casa. Ô Jesus, olha aqui eu. Jesus, pensa você que Jesus era sisudo, né? Que nem a gente às vezes, sisudo. Todo mundo, não, Jesus era normal demais. Abraçava, beijava mesmo, criança. Enfim, ele era Jesus. Aliás, que Jesus que você tem na cabeça? A gente faz, às vezes, uma imagem errada de Jesus. Qual o Jesus que você tem na sua cabeça? Não é uma perguntinha boa, interessante? Quem que você quer encontrar no céu? Já pensou você chegando e ele falando assim, ó? Escolha, Ângela, qual Jesus você quer encontrar lá? Você é Ângela? Pega a senha ali, entra na fila. Daqui 4.700 anos, porque tem um monte de gente que quer falar comigo. Eu te chamo. Então Zaqueu subiu. E vem o santo. Ele não veio assim não, ele veio assim. Olhava para cima. De repente chegou embaixo daquele pé de figueira brava. E falou, Zaqueu, desce. Eu vou dormir na sua casa. O cara caiu da árvore. Suspeito, é minha opinião, que por ter medo de andar sozinho, porque era ladrão, ele tinha uma escolta. Tinha vários contratados, seguranças que estavam junto com ele. Quando ele cai daquela árvore, surpreendido pela notícia, ele já fala para o primeiro, corre, mata um boi, pega todas as coalhadas que tem e põe, eu quero o melhor que tiver. Vai ter festa na minha casa hoje. Os caras já saíram correndo. E ele não estava nem aí para a reputação. O povo falando dele, não estava nem aí. Ladrão, para, ladrão. Ele não estava nem. E ele recebe Jesus numa festa, num jantar. Os fofoqueiros ficaram tudo lá de fora, em grupos. Falando dos dois agora. Falando mal de Jesus e falando mal do ladrão.
né? Então, no meio do jantar, Jesus estava falando de tudo. Ou vocês acham que Jesus estava olhando para o prato e comendo? Não, Jesus não era glutão. É impressionante. Jesus não concentra a atenção dele em comida em momento nenhum. Pelo contrário, quando ele fala de comida, ele procura fazer com que você entenda e eu entenda, que Deus é que supre as nossas necessidades. Ponto. Não tinha luxo. Então Jesus, ele estava conversando com todos que estavam ali, falando sobre a vida, sobre o reino, sobre o céu, sobre o Pai dele. E de repente ele levanta. Ele quem? Jesus? Não, Jesus está bem na dele. O dono da casa. E fala assim: fofoqueiros aí de fora, eu roubei vocês. Pessoal, vocês estão aqui no jantar, mas eu quero dizer para vocês que eu sou ladrão. Alguns ficaram escandalizados com a notícia que eles já sabiam. Mas fingiram que estavam, meu Deus, eu não sabia. Sabia. O ladrão a gente conhece de longe. Ele acumula. Com ele vem a luxúria, a ganância. Ele tem mais do que ele precisa. O ladrão, ele acumula, ele ganha e recebe. E você que vê que o ganho dele é incompatível com aquilo que ele trabalhou. Gosta de vida fácil, explorando pessoas. Mas naquela noite, Zaqueu reconheceu que ele era um ladrão. E aí ele deu um passo além, um passo a mais, um passão, daqueles passão que eu não consigo mais fazer por causa da idade. Aqui estica bem a perna. Eu vou devolver para quem eu roubei. Quanto? Quantas vezes? Quando eu roubei 1 milhão, eu devolvo 4. Gente, esse cara está bem acima de nós. Porque hoje, quando aparece, você engana, você rouba, com muito esforço, você devolve a mesma quantia. O humano, eu estou dizendo que o ser humano faz isso. Se ele reconhece que ele roubou, ele vai lá e com muito esforço devolve. Ele foi longe, foi além. Eu vou devolver. Tudo foi espontâneo. Então Jesus se levanta. Agora é a voz do convidado. Ele também é filho de Abraão. A salvação entrou nessa casa hoje. A palavra estava lá. O palavra estava lá. O verbo estava lá. Gastamos tanto tempo com tanta coisa. Precisamos investir nosso tempo na palavra de Deus. Se você não for prudente de conhecer a palavra, de fato, o anticristo e todo o sistema do anticristo pode enganar você. Terceiro pilar é o testemunho. Aquele irmão que entrou no meu escritório escutou um testemunho e escutou a palavra do testemunho que está ali. É uma mistura de palavra de Deus com seu testemunho pessoal. Sabe por que nós existimos? Vou perguntar para o grupo de lá de cá. Aqui, ó. Não vou pôr nome não, tá? Não se preocupa não. Fica tranquilo. Viu, Mateus? Não vou pôr nome. Fica tranquilo. Por que Deus não matou a gente e levou embora já que você é salvo? Por causa dos bigodes? Não, porque você é bonitão? Não, não é isso. Não é mesmo. Eu garanto para você que não é. É porque você precisa viver aqui e testemunhar o que Deus fez na sua vida, o que eu fiz na minha vida. Não é bom a gente lembrar da pessoa que foi e deixou um testemunho muito bom? Eu choro de saudade da minha irmã Beth. Eu choro. Sozinho. Mas o testemunho que ela deixou... É mais bonito o testemunho que ela deixou do que a tristeza. A tristeza não toma conta do meu coração por causa da alegria. A alegria é maior do que a tristeza. A tristeza
tudo bem, eu vou ficar triste mesmo. Faz parte da minha, da tua também, né? Você não fica triste? Eu fico triste. Mas a tristeza, ela é superada pela alegria. Por causa daquilo ali, a palavra do testemunho. Nós estamos aqui porque nós precisamos testemunhar da grandeza desse Deus. Então, vou finalizar. Vamos começar de volta lá? Primeiro, você precisa entender que o seu culto tem que ser racional. Não é usando a razão. Não, não é isso. É a razão e a emoção. Você precisa entender que você veio aqui por causa do Senhor. Aí o Senhor se manifesta de várias maneiras. Quer ver? Dá uma olhada aí para o seu lado. E para trás. Pode levantar. Pode bagunçar. Não tem problema. Eu não tenho essas firulas. Pode bagunçar. Vocês já acostumaram. Os casais já acostumou. Então fica assim, eu não vou nem olhar para você. Não. Mas olha assim, ó. Você é minha irmã. Você é minha esposa, mas é minha irmã. Entendeu? Ó. Então, o Senhor está dentro da pessoa que está ali. Então, como é bom a gente ter comunhão. Como é bom a gente encontrar os irmãos. Como é gostoso. Agora, não encontra os irmãos para falar mal dos outros. Não, se encontra com os irmãos para vocês falarem sobre a palavra. Para vocês compartilhar as dificuldades de vocês, as minhas. E a gente orar em conjunto. Isso que o Jefferson fez aqui. Vamos orar agora todos pelo Danielzinho. Que gostoso. Garanto que quando essa notícia chega ao coração daqueles pais, chega como um alívio, como um bálsamo. Porque nós, como igreja, lembramos do Danielzinho. Entenderam? Depois, da importância do sangue. Importância do sangue. O sangue fala. E aí eu vou ler com vocês este versículo que eu não posso deixar de ler. Quer ver? Esse aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Pode projetar aqui por mim? Hebreus inteiro é lindo. Inteiro é lindo. Hebreus não tem defeito nesse livro. Aliás, não tem defeito nenhum, mas em Hebreus a conversa é diferente. Hebreus o nível sobe. Porque ele começa a falar de coisas espirituais. Assim, não da rotina. Ele levanta um pouco para que você tenha um entendimento que Deus ele fala por meio de sinais. E que sinais representam muito para Deus. E que, por exemplo, quando Deus olha para a terra, ele só vê dois homens, dois. Ele não vê a humanidade, tudo resumido em dois. Adão e Jesus. Adão, casado com Eva, era o primeiro Adão. Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o segundo Adão. Então, a humanidade inteira está dividida em dois homens. Ou estamos em Adão, ainda pecadores, ainda carentes da graça e ainda longe de Deus, ou estamos em Cristo. Hebreus fala isso. E quando fala que Jesus é o mediador de uma nova aliança, ele está apontando para a velha aliança. E o que era a velha aliança? Eu não faço ideia do cheiro que tinha Jerusalém. Eu não sei. Mas sangue fede. Fede ou não fede? Fala sério, sangue, não romantize. Sangue fede? Imagina sangue todo dia. O sangue penetra, irmãos. Se cair sangue na madeira, mancha a madeira. Sangue humano, mancha a madeira. Um sangue de animal penetra na madeira, mancha a madeira. Você imagina sangue do sacrifício, o sacrifício diário, era o Velho Testamento. Todo dia, muito sacrifício. Tem noção do cheiro? Talvez o cheiro era amenizado pelo resto que eles faziam. Jesus é o Cordeiro. Vou repetir. Jesus é o Cordeiro. Só bastou Ele. Só Ele.
Todo o Velho Testamento apontava para ele. Tudo que aconteceu no Velho, ele representa o mediador da nova aliança. Na nova aliança, Deus vem morar dentro de você, porque por meio do pacto de sangue, Ele comprou, Jesus comprou a minha e a tua alma da mão de Satanás. Ele foi no mundo espiritual e bancou você. Por isso significa remissão, redenção. Ele resgata você e apaga o seu pecado. Vocês deviam jogar as cadeiras tudo para cima. É sério. É uma coisa tão maravilhosa. Imagina todos os seus pecados, eles foram pagos no mundo espiritual. Os meus pecados foram pagos. Irmão, sério, se eu fizer uma análise de mim, o meu lugar é o inferno. E o teu? E o seu, onde é? Não é diferente lugar, você vai comigo junto. Mas por causa da misericórdia e do amor de Deus, que mandou o Filho dele, que derramou o sangue dele inocente, Ele nos comprou dos nossos pecados e nos purificou, pagou o resgate e nos lavou no sangue do Cordeiro. Ah, que coisa maravilhosa! E nos chamou, não sem propósito, não nos chamou para ganhar dinheiro e ficar no planeta Terra, não querendo que Jesus volte. Ele nos chamou com um propósito, e o propósito é ser testemunha. A nossa boca vai abrir a boca e vai falar a palavra do testemunho. Por isso que a palavra tem poder. Sabe o que ele fez? Quando ele morre e ressuscita, ele passou a régua nos principados e nas potestades. Sabe o que ele estava querendo dizer? Quando eu habitar dentro da Tânia, ela tem poder para expulsar vocês. Não, vou falar de novo. Você que carrega o nome de Jesus tem poder sobre principados e potestades. Não precisa chamar nenhum irmão espiritual para expulsar um demônio, não. É você mesmo. Como você fez. É lindo. Irmãos, vamos orar pelos enfermos. Quem tem enfermidade aqui? Põe a mão lá. É isso aí. É isso aí. Irmãos, não é sei lá, pode um líder. Como? O bispo, ele quer pôr umas poltronas aqui atrás. Ele vai sentar sozinho aqui. Sério. Jefinho, coisa do Jefinho. Eu não sento. Já falei. Eu não sento aí na frente. Eu sou do povo. Irmãos, nós temos, pela misericórdia de Deus, não é por favor. Deus não deve favor para nós. Ele veio habitar dentro de nós. E quando Ele veio, como Jesus prometeu em João, e viremos e faremos morada nele, Ele nos deu autoridade no nome dEle. E essa autoridade é sobre enfermidade, é sobre qualquer problema, é lutar. Mas lutar com a espada da palavra, a Bíblia. Quer alcançar o coração de Deus? Ore a Bíblia. Ore a Bíblia. Fica inventando aquelas orações, vai e vem. Não fala nada com nada. E eu não estou fazendo nenhuma crítica para os irmãos da música, tá? Me entenda assim. Às vezes, eu estou ouvindo um cântico, e sério, eu nem sinto a presença de Deus. E eu não estou falando daqui. Eu estou falando de um cântico, de um louvor. Eles falam que é louvor. Para mim é como que é? Esquece. Conversa para poder dormir. Sabor de vela. Eu falo, sabor de vela. E começa a falar e fala do céu, da natureza, das folhas. E é para mim e para você, e você para mim. E fica 3 horas falando de mim para você, de você para mim. Sério. Não faz sentido. Faz sentido você falar do atributo de Deus. Ele nos resgatou e com o seu sangue nos comprou para sermos o quê? Reino e sacerdote. Faz sentido você falar para ele, você é santo, tu és santo, o Senhor é santo. Faz sentido quando eu coloco o tributo. Ele nos deu um filho. Ele voltará
então glórias ao teu nome. E isso faz sentido, para mim faz sentido. Mas essa conversinha no louvor, não sei o quê, sério. É a alma pura, é você cantando para você. Aí descobriram um ritmo bonitinho, umas pancadinhas legal e fica todo mundo... Não é um culto racional, em que você sabe o que você está fazendo, que você entrega para Deus, dizendo assim, tu és santo, Cordeiro de Deus, o teu sangue nos comprou, pagou um alto preço, você foi no inferno no meu lugar, por isso eu te amo, eu te adoro. É diferente. Ele é o centro, isso, Marcelo, ele é o centro. Não faz sentido ser cristão e falar sobre outras coisas, sobre a periferia. Vai direto ao ponto. Por isso que ele é o mediador. Ele é o mediador. Ele é a ponte entre você e Deus. Não tem mais ninguém. Não sobra para mais ninguém. O grande homem de Deus. Que grande homem de Deus? Uma gripe derruba o cara. O cara não consegue nem orar nem por si. Ah, que grande homem de Deus. Não faz, sério, não faz sentido. Tietagem em cima do cristianismo. O povo ganha o púlpito, ganha os palcos aí da vida, do mundo gospel, e o povo fica tirando, fazendo selfie. Para com isso! Ah, por favor, cristãos, para com isso. Cristo é o centro de todas as coisas, entendeu? Cristo, quando você vê uma faixa, o grande homem de Deus, pula fora, sai fora. Quando você vê gente fazendo selfie com cantor, está tudo errado. Cristianismo simples e puro. Amém? Amo vocês. Agora é o seguinte, vamos ficar na Bíblia? Se não tiver Bíblia, vai arrumar confusão comigo. Um dia eu convidei um missionário antigo para ministrar a palavra para um grupo de irmãos. Um querido. Mas ele resolveu falar uma bobagem. Terminou a palavra. Falei, acabou? Acabou. Peguei o microfone. Falei, irmãos, o que ele falou é mentira. Não é toda a palavra. Só o que ele falou aqui. Pontuei. Não acredite nele. Ele ficou dessa cor. Falei, não importa a cor que você vai ficar. Mas ensinar o povo de Deus a respeito de uma coisa que não está escrito na palavra, não admito. Não faça isso. Não comigo. Eu não entendo todas as coisas, mas naquilo que eu já alcancei, não tire Jesus do centro. Entenderam? Não negocie, não comercialize, não seja objeto de negócio por causa do reino de Deus. Quando eu sinto esse tipo de cheiro, a pessoa arruma um problema comigo. Deus abençoe você.